Conexão, olá, boa noite. Vamos lá agora ver se a gente consegue iniciar, né? Mais uma noite. Hoje é terça-feira, dia 22 de junho. Estamos com mais uma noite do Mix de Ideias com Café, para a gente tentar ver o que a gente consegue. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada para a gente discutir sobre qualidade nos serviços de saúde. Aqui é a Andrea Quaglio, que vai estar aqui. Olá, Andrea. Boa noite. Olá, Olá, agora conseguimos. agora foi. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo. Obrigada. Tudo tranquilo aí com o som, tá bem? Tudo certinho. Tá. Então, hoje, na verdade, só para você entender, né, para quem tá que a gente está com os convidados, o Instagram já está rodando aí, chamando algumas pessoas. Todo no mês de junho a gente fez o Mix de Ideias com Café, trazendo a temática principal, falando sobre qualidade em serviços de saúde. O Mix se deu, na verdade, com a ideia, desde 2018, lá eu fazia alguns encontros em equipe, num café aqui da cidade, onde a gente trabalhava muito com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, pessoal da assistência, acabou trazendo outros participantes multidisciplinares na tentativa de falar sobre a qualidade da assistência, falar sobre a segurança do paciente, envolver as melhorias que a gente poderia fazer, né, quanto à assistência direta ao paciente. E depois deu uma pausa aí, a gente não conseguiu resgatar, e esse ano já, diante de tantas novidades, tantas necessidades de discussão, eu resolvi trazer novamente agora em maio, a gente começou na verdade em maio, aproveitando o mês, né, de comemoração da enfermagem, trazendo as enfermeiras aqui da Bahia, né, que ficaram muito à frente da questão do Covid, trabalhando alguns protocolos de saúde para que a gente pudesse trazer essa ideia e colocar um pouco da sua linha de pensamento, de estratégias que foram criadas durante o período de desenvolvimento realmente profissional. Então, hoje convido todo mundo novamente, né, para a gente estar falando e revivendo mais uma vez esse maravilhoso Mix de Ideias com Café, ouvindo agora a nossa enfermeira, Andrea Quaglio, né, que vai estar conversando com a gente sobre a importância da qualidade dos serviços de saúde na visão de uma enfermeira, né? Andrea é enfermeira pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em fisiologia também pela Universidade Estadual de Londrina, tem MBA executivo em gestão em saúde, tem experiência pela qualidade e segurança do paciente, é membro da SOBRASP, da Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente, da verdade, Sociedade Brasileira de Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Atualmente é avaliadora líder da metodologia ONA e AXA, né, pelo IBES, e também é membro staff do IBES. Então, seja muito bem-vindo, Andréa. Acredito que a gente vai ter uma noite assim bem legal de discussão, né? E eu já queria aproveitar e trazer o tema principal, que é qual é a importância da qualidade nos serviços de saúde na visão de uma enfermeira que entende tanto de qualidade como você. Fique à vontade. Tudo bem? Obrigada aí pelo convite, Ana. A qualidade sem enfermeiro, eu falo que não funciona muito, né? Eu acho que a enfermagem ela é fundamental, mesmo porque é o coração aí do serviço de saúde, né? De qualquer serviço de saúde. O enfermeiro, ele é um profissional que ele consegue entrar em vários serviços, em vários tipos de serviços, né? E atuar em vários locais. Então, você consegue ver o enfermeiro desde uma direção, no serviço de CME, de uma lavanderia, né? Então, e a qualidade, ela acaba sendo um transversal de tudo isso, né? Então, por isso que eu vejo tantos enfermeiros. Eu acho que agora está até diversificando um pouco mais, né? Na qualidade. Mas até pouco tempo atrás era exclusivamente de enfermeiros. Né? Eu estou aí na qualidade desde 2008, 2009. Então, era algo mais exclusivo do enfermeiro. Tem ganhado outras áreas, mas o enfermeiro ele consegue ter essa visão do todo, né? Eu acho que a nossa formação ela é um diferencial. É verdade. Na verdade, traz... A multidisciplinaridade é muito importante, mas a gente Exato. fala muito sobre isso, né? A história o enfermeiro acaba sendo o gestor nato, né? É quem faz, inclusive, o seu desenvolvimento de gestão dos processos, na própria operacionalização das unidades assistenciais, seja enfermaria, seja UTI, seja apartamento, enfim.
mas que a gente precisa e tem mesmo, né, essa possibilidade de trazer à tona a necessidade de qualificação dos nossos serviços, porque estamos ali 24 horas, né? E eu acho que isso acaba fortalecendo ainda mais, empoderando ainda mais a imagem, né, do que somos quanto enfermeiros assistenciais. Mas, André, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, a gente falou muito dentro do mix de ideias com café, e cada um trouxe um pouco da sua vivência, né, das suas experiências quanto o trabalho da enfermagem desde o processo inicial de graduação, que fez Andréa se tornar uma enfermeira de qualidade nos serviços de saúde. Bom, eu me formei no final de 2003. E em 2004, final de 2004, começo de 2005, o hospital no qual eu trabalhava na época, na assistência, ele fez um diagnóstico organizacional da ONA, né? E eu acabei me envolvendo um pouco, mas eu ainda na assistência. Logo depois, até por esse meu envolvimento, eu acabei indo para uma coordenação, né, uma chefia de setor, e lá eu acabei me apropriando mais do tema, né, ficando mais próximo disso. Naquela época, o manual da ONU era um pouco diferente do que é hoje, né, era algo mais fechadinho. E, enfim, naquele momento eu acabei me apaixonando aí pela qualidade. Depois eu fui trabalhar em Angola para montar um hospital. E lá todo o processo ele foi desenhado e montado baseado na Joint Commission. Então, baseado pela JCI. Então, lá eu conheci a JCI, né? Quando eu voltei para o Brasil... Oi? Que ano? Eu fui para lá em 2008. Legal. Quando eu voltei para o Brasil, eu quis estudar mais esse assunto. Então, eu acabei indo estudar, só que na época não tinha o IBS que dava cursos pra gente. Né? É verdade. Sim, na verdade, uma brincadeira, mas nós não tínhamos tantos cursos voltados para a área da saúde. Então, eu queria entender o que era o indicador, eu queria saber como que era mapear processo, o que era eventos adversos, notificação, enfim, eu não tinha essa noção, né? E aí eu fiz alguns cursos em ISO, em coisas assim, bem generalistas mesmo, né? Eu lembro que eu fiz um curso de processos que era um PMI, que é um preparatório, né, para um selo que as pessoas que fazem gestão de projetos têm. E o cara só tinha gente de banco e de TI na minha turma. E eu falava para ele assim, me dá um exemplo de qualquer coisa simples da sua vida para eu conseguir trazer para a área da saúde, porque aí eu conseguia transmitir, né, fazer a transformação ali. E aí eu fui me especializando nisso, entrei na Santa Casa de São Paulo, onde lá eu fiz minha especialização praticamente em qualidade, porque eu aprendi lá, né? Eu tive aí a Rose e o Fernando Rinaldi, que na época eram meus diretores, a Vivian Judice, que era minha colega de trabalho, né? Uma das diretoras do IBS. E eu aprendi muito com eles, eu aprendi na prática. E em 2013, e aí eu fui fazer curso, aí sim, né? Comecei a fazer cursos mais voltados para a área da saúde, fiz alguns cursos de formação de avaliador. E em final de 2012, começo de 2013, o IBS nasceu. E aí eu comecei a trabalhar com o IBS, né? Fiz todo o processo na ONA e comecei a trabalhar como avaliadora no IBS. E estou neles, né, até lá. Teve os momentos profissionais que eu acabei não conseguindo conciliar, né? O serviço, né? Trabalhar como avaliadora também, então era mais esporádico, né? Quando eu vim para o Rio de Janeiro, pelo cargo que eu tinha, pela função que eu tinha, era um pouco difícil eu me ausentar por muito tempo, mas eu nunca deixei, né, de fazer as avaliações, porque eu digo que isso eu acho que é muito legal, tanto para as instituições quanto para quem quer ser avaliador, que você ser avaliador, você está sempre se reciclando. Porque quando você vai avaliar uma instituição, você vai com o seu olhar, porque você estuda, você está preparado, você tem todo aí, né? Mas é sempre uma troca, porque você sempre vai ver uma prática bacana, você sempre vai trocar uma ideia, você vai ter um start de algo, e isso traz valor para a instituição que você está trabalhando. Isso, então, eu sempre negocio com a instituição que eu estou trabalhando, né? Olha,
tudo bem, mas tantas vezes, a cada tanto tempo, eu vou sair para fazer a avaliação, porque eu acho que isso troca. Então, isso é bom tanto para as instituições que estão sendo avaliadas, quanto para a instituição que você trabalha e para você, para sua formação, né? E aí eu me apaixonei, enfim. Então aí já saí do Brasil para trabalhar em outra área, voltei novamente, mas nunca deixei a qualidade. Na verdade, a E qualidade é agora intrínseca, tô né? E a na gente vê isso Sobrasp, na sua né? fala. É. É. E agora eu tô na Sobrasp, né? Que é a minha nova paixão, assim. Acho que um trabalho, você tá lá conosco, né? Sabe o quanto é bacana esse trabalho, a filosofia mesmo, o objetivo todo, né? A visão da Sobrasp é muito bacana de trazer a qualidade, a segurança do paciente, né, para os locais mais distantes possíveis, né? E fortalecer tudo isso. Então, eu acho que e qualidade e segurança do paciente é tudo igual, né? Mesmo quando você vai avaliar lá gestão de pessoas, área administrativa, financeira, tudo está ligado na segurança do paciente. O quanto, na verdade, envolve, né, André, a categoria profissional, como somos enfermeiros, mas assim, falando da multidisciplinaridade, que foi a forma inicial como a gente começou, né, o quanto isso engrandece no saber, né, porque a gente, como você falou agora, a gente se envolve não só com os processos relacionados à segurança do paciente dentro da assistência, mas a complexidade que isso traz, né, desde a entrada do paciente, ou seja, desde o estacionamento, da recepção, da gestão de pessoas, do falar, do agir, né, do fazer, seja em que momento eles estejam. A necessidade do envolvimento das áreas administrativas, das áreas assistenciais, no hospital de ensino, como é o meu caso, né, também do gerenciamento de ensino e pesquisa, para que isso faça um diferencial. Agora, para você, qual é a importância de trazer o controle da qualidade para as áreas dos serviços de saúde? Assim, o que as pessoas devem fazer, quais são as ações mais importantes, assim, na sua visão quanto enfermeira e também na sua visão quanto avaliadora? Só cortou um pouquinho o seu começo. Ana, repete só o Cortou? comecinho. Tá. Eu perguntei, na verdade, na sua visão, né, quanto enfermeira e quanto avaliadora, o que você acha e o que você vê em relação à importância do controle da qualidade nos serviços de saúde? Como é que você visualiza essa importância, assim, enquanto avaliadora e quanto enfermeira, né, dentro da assistência? Quando você começa um processo de qualidade, primeiro você vai aí mapear os seus processos, você vai entender quais são os seus processos. Então, você vai saber o que realmente está acontecendo, onde que eu tenho problema, quais são os gargalos, e você começa a monitorar tudo isso, né? E aí você começa a fazer aí as ações de melhorias. Então, eu entendo que tudo isso é o que vai trazer valor para o serviço de saúde. E seja ele uma clínica de vacinas, né, uma clínica oftalmológica, um centro infusional de oncologia ou um hospital de alta complexidade, né? Então, a qualidade traz isso. A qualidade traz você realmente conhecer qual é o seu serviço, né? O que é o seu serviço, qual é o seu objetivo. Porque às vezes a gente pergunta, voltando assim, fazendo essa ligação com a prática e às vezes a parte de gestão, pergunto para um gestor, né? Um diretor financeiro, eu pergunto... por que você quer comprar esse equipamento? O que esse equipamento vai trazer de valor para vocês, para os clientes de vocês, né? E às vezes é um equipamento que ele acha super legal, o dono da clínica acha que ele é super moderno, mas para a própria população dele aquilo não vai agregar valor, né? Então, assim, você não conhece nem a sua população ali. Quem que é a Verdade. população que eu atendo? Né? Quais são as necessidades deles? Para eu começar a planejar a minha instituição. Então, o que eu preciso ter na minha instituição? Para que a minha instituição existe? Quem que ela atende? Tudo isso é a qualidade. E mais uma vez, a enfermagem consegue fazer esse olhar, né? Porque eu acho que diferente de outras, infelizmente, diferente de outras categorias aí de profissionais, né, da equipe, nossa, multi aí, acho que a enfermagem acaba tendo um pouco mais de administração, justamente por a gente ter essa visão aí de ter que gerenciar a equipe, de ter que gerenciar a unidade, né? Então, o enfermeiro ele acaba tendo um pouco mais de gestão
do que um médico, do que um fisioterapeuta, né, um psicólogo, uma nutricionista, fono. Então, a gente acaba tendo. Então, a enfermagem, ela é favorecida, digamos assim, né? E eu acho que todas a parte de gestão tem que entrar muito, né? Tem que trazer mais. Eu lembro que quando eu era coordenadora de internação, de áreas assistenciais, eu lembro que eu tinha internas. Elas ficavam, acho que na nossa unidade, uns 3 meses, 2 meses, eu não me lembro. E aí elas queriam fazer trabalho falando de casos clínicos. Só que elas já tinham a estágio delas em área clínica. Né? E eu falava assim, mas por que você não olha para a área de gestão? Por que você não olha esse medicamento ou esse curativo, quanto isso está trazendo de valor ou não? Né? Como que está a questão de gestão da unidade? Sim. Então, eu tentava trazer isso um pouco para as internas, para elas pensarem, porque você tem seu estágio lá de áreas assistenciais, você vai fazer clínica, né? Mas aqui não, aqui eu fazer a gestão, eu entender como que eu faço a escala, como que eu vou gerenciar aquela equipe, quais são, olhar todos os pacientes, entender como que você... E esse ponto é importante, Dea, porque a gente traz, na verdade, a história do enfermeiro que acaba sendo gerenciador, inclusive das outras categorias profissionais, né? Porque quando a gente está na assistência, mesmo apenas, né, operacional, como eu sempre falo, estando ali para dar o meu plantão, digamos assim, né? Vim para dar o meu plantão e vou embora, automaticamente você já está gerenciando as pessoas quanto técnicos de enfermagem, os próprios acompanhantes ou visitantes que estão ali, a própria equipe de uma forma geral, né? Assim, fisioterapeutas, psicólogos, nutrição, porque esse envolvimento da necessidade da gestão da qualidade naquela unidade, mesmo sendo o seu momento operacional, isso engrandece muito a enfermagem. E aí eu falo, a gente até discutiu em alguns momentos aqui no Mix, que é tomar isso como empoderamento positivo, né? Porque algumas vezes, quando a gente fala, inclusive, da necessidade da qualidade das questões de avaliação, seja né, por instituições de qualquer forma, mas pela formatação que se dá hoje, a importância da categoria profissional, né? E aí a gente vê no mundo que estamos e no momento que estamos, muitas vezes, colocando inclusive a história né, da necessidade de valorização da enfermagem, mas e que tipo de valor a gente realmente entende que temos, né? Quando você traz aí, inclusive, fortemente a importância do envolvimento da enfermagem no gerenciamento, ou seja, promovendo essa qualidade dentro do serviço, da clínica, da unidade, do hospital, independente da sua complexidade, né? E aí eu queria entender um pouquinho, Dé, na sua visão de enfermeira e assim, dentro dessa linha aí que você passou quanto operação, como é que chama, diretamente ligada à assistência, trabalhando um envolvimento e uma construção de um processo institucional em outro país, né, que traz, inclusive, uma experiência diferente. Como é que você vê hoje, assim, na prática, tirando o Covid de lado, daqui a pouco a gente entra nele, mas como é que você vê essa informação chegar para a equipe de enfermagem, né? As pessoas entendem o que é qualidade de serviço, as pessoas entendem quanto conceito e o que a gente tem como fazer isso, quanta importância temos nesse processo de trabalho? Eu acho que hoje em dia mais. Hoje em dia mais. Né? Hoje, acho que as pessoas, pelo menos da área, as pessoas já sabem um pouco mais o que é. Pelo menos o que é acreditação, eles sabem. Né? Pelo menos que quais são as metas. Então, assim, algumas coisas hoje em dia eles sabem. Eu lembro que logo quando eu voltei que eu fiz faculdade no Paraná, né? Eu lembro quando eu voltei para São Paulo e eu comecei a procurar emprego em São Paulo, e era para assistência na época, né? Eu lembro que eu fui num hospital, eu acho que era Instituto do Rim, alguma coisa assim. Era ali na Vila Mariana. E eu lembro que eu fui fazer a entrevista. E a entrevista eram vários candidatos e tinha uma palestra antes da entrevista. E eu não lembro se elas eram enfermeiras ou se elas eram do RH, mas elas falavam o que era acreditação. Então, assim, a pessoa para entrar, ela já tinha que saber o que era, entendeu? Ela explicava o que era a ONA 1, o que era a ONA 2, eles acham que eram ONA na época, acho que sim.
E eu achei aquilo muito bacana. Eu falava, gente, é Legal. isso, entendeu? É você querer que seu profissional já entre querendo, né? E hoje não tem para onde correr. Porque por mais que você chegue numa instituição que não tenha ou não queira um certificado de acreditação, né, um selo de qualidade, o processo ele precisa seguir. Porque se você for olhar hoje os processos, né, as metodologias que tem por aí, todas seguem a mesma coisa, todas falam de gestão, então Sim. não muda muito, né? O intuito é o mesmo. Eu sempre falo nas instituições que eu estou avaliando que o selo que a gente coloca lá, o quadrinho bonitinho na parede, ele tem que ser o resultado de um trabalho. Então, primeiro as pessoas têm que acreditar no que elas estão fazendo e não fazer só para aquele papelzinho ali na parede, né? Porque você faz, quando você entra nesse processo, você cresce muito, né? Então, tem um crescimento enorme para você como profissional. Você falar que você trabalhou numa instituição reconhecida, Isso. né? Para você crescer é um ganho, porque você já foi, teve uma formação diferenciada ali, né? Para você poder ir Verdade. se você quiser almejar, ir para um outro serviço, então você vai crescer, você vai ser preparado e vai crescer naquilo, né? E também eu sempre falo, no juramento que nós fizemos. Porque por mais que eu esteja na qualidade, ou até mesmo como avaliadora, eu tenho uma responsabilidade com o paciente, esteja eu diretamente ligada à assistência no beira-leito ou não. Eu tenho que prezar pelo Sim. cuidado, né? Então, isso está envolvido. Todo mundo está envolvido nisso. E não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho Sim, sim, que é sim. isso. E do quanto as pessoas se envolvem e cresce, né? Porque é crescimento para todo mundo, é qualidade de trabalho, né? O seu trabalho é mais organizado, você sabe para onde você está indo, a assistência do seu paciente. Então, tudo isso eu acho que traz valor tanto para a instituição quanto para o profissional e principalmente para o paciente. É trabalhar, é entender que a gente precisa, na verdade, trabalhar ferramentas, né, básicas, muitas vezes, da assistência para que a gente possa fazer o melhor, né? Eu falo muito que a qualidade de saúde, ela abrange várias questões, assim, acessibilidade, oportunidades, aproveitando o que você falou, assim, aí, né, enquanto profissional, inclusive, trabalhando numa unidade onde a gente sabe que a gente tem a qualidade do serviço, obviamente, você traz isso dentro, automaticamente dentro do seu currículo, né? Trabalhar com eficácia, com eficiência, enfim, diante daquilo que a gente tem na assistência. Agora, Dea, em relação às diferenças, assim, né? A gente vê muitas vezes que algumas pessoas questionam os processos diferentes de qualidade dos serviços, nos serviços públicos e nos serviços privados, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência, se existe realmente esse modelo diferencial, né? E o que você aponta, assim, se realmente tiver essa diferença, o que você aponta que isso pode trazer como diferença no modelo entre privado e público? Olha, eu vejo. Tem uma questão cultural? Tem. Mas eu vejo que é a questão financeira que vai fazer a diferença, né? Eu brinco que eu sou cria de Santa Casa, porque meu primeiro emprego foi na Santa Casa, meu segundo emprego foi na Santa Casa, né, aqui no Brasil. Então eu fui formada dentro da Santa Casa, na assistência e na gestão da qualidade. E eu não vejo, o que eu percebo é a questão financeira mesmo, é a fonte pagadora, né? É a Sim, fonte pagadora. Porque se você tem um serviço, tem muitos serviços públicos aí que são certificados, né, filantrópicos, que são certificados e conseguem fazer uma boa gestão. Consegue, com mais que tenha aí todas as questões aí de pagamento, né, do sistema hoje, que a gente sabe que isso tem impactado muito, né, mas você tem aí, você consegue. Você consegue ter serviços públicos com uma ótima qualidade e com selos, né? Nós tínhamos até pouco tempo atrás o INTO aqui no Rio de Janeiro, né, com o Joint Commission, que era uma internacional. Nós temos todo o complexo HC em São Paulo, que é certificado. Nós temos institutos que são nível 2, outros que são nível 3, né? São instituições públicas. Você tem várias santas casas que são certificadas, né, que são acreditadas.
E não são acreditadas, mas porque... Não, eles têm processos muito bem definidos, conseguem ter resultado, né? Lógico, o investimento, às vezes, eu vejo que, às vezes, a estrutura física, às vezes, impacta um pouco. Porque, às vezes, você tem uma instituição que é num prédio antigo, você precisa fazer algumas reformas, né? A RDC 55, né? Porque o prédio foi feito antes, enfim. Mas na questão de resultado, eu não vejo diferença. Eu, sinceramente, não vejo. E quando é um serviço que está ligado à educação, né? À formação, eu acho que é melhor ainda. É melhor ainda, porque você tem a oportunidade de formar esses profissionais hoje já olhando para isso, que é um diferencial até para entrar no mercado. Quando você fala em relação. Essa diferença do público-privado, até porque assim, a sua vivência foi em Santas Casas, a minha vivência foi a vida toda também em serviços públicos. Mas tem um diferencial que me traz, né, enquanto fazendo uma linha do tempo assim, eu trabalhei em duas redes, hoje eu estou em uma delas, mas a minha primeira foi a rede Sara, que apesar de ser pública, tem uma situação direcionada ao processo de gestão, né? É onde vem dentro da matriz um direcionamento, mas o que vejo aí uma dúvida com você é se a interferência do gestor, né, no seu papel principal, ele pode fazer essa unidade, digamos que trabalhando assim, 5 hospitais públicos, né? Desses hospitais, existe um diferencial na sua experiência como é que chama? Caracterizando com a importância do gestor nesse momento, ou apenas, Sim. tipo, o envolvimento das equipes, não, né? É isso que eu queria entender, assim, o que você acha? Não, eu acho que qualquer gestor vai fazer a diferença, seja ele um gestor de um serviço público ou de um serviço privado, né? Sim, Agora, verdade. o que a gente vai ter que entender é qual que é a estratégia dessas instituições. Elas têm estratégia? Seja ela pública ou privada, né? O que é solicitado para esses gestores? Esses gestores respondem para um diretor maior do hospital ou eles são indicados de outros lugares? Você tem essas questões, né? Você tem, por exemplo, o OS, que você tem um diretor que é indicação da OS, tem outro diretor que é indicação da Secretaria de Saúde. E aí, às vezes, você não consegue ter nem conversa ali internamente. Então, onde você quer chegar? Então, eu não consigo ver muita diferença, assim, disso. Eu acho que é questão de estratégia e de objetivos. O que eles querem? Se você não tem impedimento de você ser um serviço público e conseguir ter um trabalho de qualidade, um serviço com qualidade. Eu não sei se é isso que você está querendo, porque eu também trabalhei nas duas maiores redes aqui no Brasil, né? As duas tinham certificações, acho que de todos os que tem aqui no Brasil, e eu não vejo diferença. Eu vejo assim, a gente tem mais dificuldades, né? Dificuldades por questão de incentivo, né? Exatamente, a Sueli Pedreira está falando aqui pra gente, a propósito, é exatamente isso. A gente tem que saber para que eu quero. Eu tô ali só para secar gelo, eu tô ali para que eu quero chegar no lugar, entendeu? E eu acho que é isso. E, na verdade, trazer o envolvimento das equipes internas, né? Sim. Porque a gente fala muito da história do envolvimento do gestor, e assim, algumas vezes a gente discutiu aqui no Mix até, existe ainda, né? A caracterização de que precisa vir um processo de cima para baixo. Mas se a gente não. Pode até vir o processo de cima para baixo, né? Mas se a gente não conseguir envolver as equipes, independente dos vínculos, independente do processo de se é privado ou público, a gente muitas vezes pode não fazer com que isso aconteça, né? A Sueli está falando aqui, por exemplo, o Hospital da Criança em Brasília é reconhecido, né, inclusive, como um modelo a ser seguido, 100% SUS. Exatamente, é o engajamento. Isso. E aí vem muito tem hoje, Ideia, não sei se é o que você conhece. Eu não sei se é o que você conhece, mas assim, tem algumas discussões que falam muito sobre o processo intermediário, né? A gente tem a necessidade óbvia do gestor maior, mas para que complemente todas as operacionalizações, a média gestão que a gente chama, mas que essa média gestão faça realmente a diferença para que a gente consiga, digamos assim, trabalhar o processo intrínseco, né, da necessidade da qualidade e da segurança do paciente. A média gerência, ela acaba sendo o
o core, na verdade, né? Porque ele estaria o sanduichinho, né? É a parte ali mais... Porque você tem a pressão de cima e tem a pressão de baixo. Então, essa média gerência aqui, ela tem que acreditar. Uhum. Porque não adianta só aqui ficar cobrando, né? E você não trabalhar essas pessoas. Então, a gente tem que trabalhar o desenvolvimento desses gestores. Aí a gente volta lá para o começo. Nós não fomos formados para isso. E aí nós temos que formar esses gestores. Né? Como que a pessoa vai estar engajada em algo que ela não conhece? Então, a gente precisa capacitar essa liderança, essa média gerência, né? Para que eles possam desdobrar tudo isso. Então, eu acho que realmente isso E aí, aproveitando a sua dica, aproveitando a sua dica em relação a como capacitar, como capacitar esses gestores das diversas diferenças entre serviços públicos e privados, hospitais, clínicas, qual seria a sua, o que você fala para que eles possam se engajar e manter, na verdade, né, a qualidade dos serviços de saúde? Bom, você vai ter dois tipos aí de capacitação. Eu posso procurar fora da instituição e a própria instituição pode capacitar os seus gestores, que isso que é importante. Né? Você desenvolver e reter talentos. Você desenvolver e reter. Porque senão, se você for uma instituição que você capacita, mas você não valoriza o seu colaborador, ele vai embora. Né? Aí as instituições sempre falam, mas eu treino, na hora que tá bom, vai embora. Eu falo, mas alguma coisa está acontecendo. O que é? Né? E tem a questão do gestor que vai procurar formações fora para ter um crescimento, né? Um crescimento dele profissional. E aí ele pode crescer junto com a instituição ou ele pode crescer sozinho. Aí tem que ver, né, como que está essa relação. A Ana está trazendo aqui, Dea, que hoje, infelizmente, né, por conta de indicações, estamos convivendo com muitos gestores despreparados. Exato. E isso acaba interferindo muito na qualidade, né, dos serviços. Que você... Eu sempre falo uma coisa, que isso eu acho que desde do começo, assim, dessa área, eu sempre vi. Às vezes nós temos ótimos médicos e ótimos enfermeiros assistenciais que são puxados para a gestão, porque tem um salário diferenciado, porque não tem que dar plantão, porque, né, é horário comercial. E aí a pessoa vai para lá e você perde duas vezes. Você perde um ótimo profissional assistencial e você perde um gestor, o lugar de um gestor, né? E aí, de novo, todas as metodologias trabalham como que você vai trabalhar esses seus colaboradores para formá-los em gestor. Né? Você identificar quem tem perfil e trabalhar esses gestores. Acho que são desafios, né? Que a gente falando assim, às vezes é fácil, mas só quando você está dentro de uma cultura, de uma instituição, para você entender aí quais são as dificuldades, né? Porque às vezes a gente fala, mas é tão simples, né? Mas na hora de colocar na prática, não é tão simples. Às vezes uma coisa muito simples numa instituição, em outra, é muito complicado, né? Então, é o perfil, né? É o perfil aí da instituição, são as pessoas, a gente tem que entender todo esse sistema aí, né? O que a gente pode fazer. E aí é você identificar. Quando a gente fala em mapeamento, é mapear também como que é a cultura dessa instituição, quem são as pessoas que trabalham aqui, o que é importante para elas, quem são os meus clientes, toda essa identificação aí. A Sueli está falando coisa, mas eu não... A Sueli está colocando que ela compara as empresas com o corpo humano. A média gerência está na medula, e quando há uma secção entre o cérebro e os membros, ou seja, o cérebro, a gestão e os membros onde ocorre a operação, obviamente ocorre a perda, né, que vai ser estabelecida dentro daquela gestão. E é perfeita essa análise, né, Dea? A gente vê muito isso quando você vê um serviço que está todo redondo, aí você tem uma área que... Gente, mas por que aqui não acontece? Aqui faz, né? Por que às vezes acontece muito quando são filiais. Às vezes tem alguns serviços que estão dentro de algum hospital, prestadores de serviços de saúde, tá? Então, quando está dentro de um hospital que é certificado, tudo funciona certinho ali.
Mas na outra unidade que não tem selo, não funciona. Eu falo, gente, mas é a mesma coisa, são as mesmas pessoas, por que os processos não são os mesmos? Né? É só você trazer para cá. Mas aí é aquele negócio, quem são os gestores, como que você trabalha isso. Quais seriam as atribuições, assim, as principais atribuições na área da gestão da qualidade e segurança do paciente que a gente pudesse trazer como a sua visão de enfermeira para quem quer entrar no processo e para quem está já fazendo parte disso? Bom, tem que ser comunicativo. Ah. Né? Tem que ser comunicativo, tem que gostar de estudar, né? Tem que ter boas... O estudar, você tem que ter todo esse conhecimento para você conseguir transformar, né? Porque dentro da qualidade, você faz a transformação. Então, isso é importante você ter essa habilidade de entender como que aquele gestor, o que aquela instituição está passando para você poder entender e aquilo que eu falei da cultura, né? Entender como que ele está aquela instituição para conseguir, e aí isso é ter a visão de todo, né? Eu acho que o mais importante, acho que o primordial é você conseguir olhar o tudo e não olhar só o seu quadradinho. Né? Então, eu sou a gestora do centro cirúrgico, mas eu brigo com o CME, eu brigo com a farmácia, eu brigo com a higiene, com a internação, com a UTI, mas um está impactado, um está entrelaçado ao outro, né? Como a Sueli falou, é um corpo humano, não adianta só ter o bracinho lá funcionando, né? Você tem que ter todo mundo, é uma harmonização. E aí, quando você consegue trabalhar essa interação entre os processos, as coisas começam a fluir um pouco mais. Né? Porque é muito... Eu lembro uma vez que eu chamei o gestor do centro cirúrgico do CME para conversar, porque estava tendo muitas questões de cancelamento de cirurgia e problema com material, papapá. E aí, quando a gente começou a falar como você quer fazer o contratinho, sabe? Aquela contratualização básica que a gente faz. Um não conhecia os problemas do outro, as dores do outro. E aí eles ficavam brigando sem saber o que um precisava. O que eu queria saber? Olha, eu gostaria de receber assim. Como que você pode? Eu posso desse jeito. E aí você consegue fazer essas contratualizações. Então, ter essa habilidade, esse olhar aí, né, do todo da instituição. E conseguir multiplicar isso, né? Exatamente. A gente ter o olhar e conseguir, na verdade, multiplicar. Eu falo muito quando você falou assim, centro cirúrgico, CME e unidades assistenciais, elas são extremamente interligadas. Sim. Mas não existe apenas isso, né? A gente precisa, eu falo muito para o meu engenheiro clínico lá, você não tem noção do quanto eu preciso de você, né? Porque ele é a pessoa que vai promover a qualidade e a manutenção dos meus equipamentos para que a cirurgia aconteça, para que o meu paciente saia satisfeito. A Ana está colocando aqui a importância do conhecimento e da atitude, né, para as atribuições relacionadas à gestão. E aí, André, eu trago muito, assim, a gente vê, você falou um pouco de indicadores no começo, né, dos estudos que você foi atrás para conhecer o que eram os indicadores e tal. E a gente sabe que dentro dos processos de qualidade, pegando o gancho da palavra contratualização, a gente tem muito indicadores contratuais, né? A partir do momento que você faz pactuações com o gestor estadual, municipal, enfim, dependendo de onde, trabalhando, direcionando para as unidades de instituições de saúde hospitalares, né? Mas também a importância de trabalhar indicadores internos daquilo que você estabelece dentro da sua unidade, né? E como é que é feito esse serviço, assim, quanto avaliadora de qualidade, quanto enfermeira, né, que tem uma visão nesses processos de avaliação de qualidade de serviço de saúde. O que você vê e quais são as dicas que você dá para a gente relacionadas ao monitoramento desses indicadores? Então, tem aqueles indicadores que você faz. Primeiro, eu tive uma chefe, uma líder aí, que ela sempre falava o seguinte, que o indicador ele tem que indicar uma dor. Nem que seja para ele te mostrar que você às vezes não tem uma dor, mas que você precisa monitorar, porque se acontecer alguma coisa, pode ter uma dor. Então, não é verdade? Eu tenho que monitorar. Se eu não monitoro, eu não sei.
Eu vejo muitos gestores falando, falo, mas me mostra. Não, eu não sei, mas eu sei que acontece. Mas se você não coloca no papel, você não consegue ter uma história, você não consegue demonstrar. Então, os indicadores, você tem que entender o seu processo, mapear o seu processo, entender o que vai ser indicador de processo, indicador de resultados, indicadores estratégicos, né? O que você vai acompanhar, como que vai ser monitorar, como você vai desdobrar isso para a ponta. Então, é todo esse processo aí de crescimento. Mas eu acho que dentro do processo de qualidade, eu vejo o mapeamento do processo o primeiro passo. E tem gente que nem tem ideia do que está acontecendo, que está impactando aí no resultado. E às vezes quando você começa a desenhar e olhar, aí fica claro, né? Aí eles trazem, e indicadores não é só números, né, Déia? Não. A gente precisa entender que eles precisam mostrar os números, mas que você consiga entender, interpretá-los, na verdade, e mostrar para suas equipes, né, aquilo que ele está dizendo. Porque senão eles vão ser só números e você não vai conseguir, na verdade, estabelecer nenhuma metodologia de melhoria para aquela instituição, né, que eu acho que é um dos pontos principais que a gente sempre fala, assim. Você sabe que deixa eu só dar um exemplo aqui. Uma vez eu fui num dos hospitais que eu gerenciava, e aí ia ser a apresentação dos protocolos naquele dia, e eles me convidaram para eu ir assistir lá a apresentação. E aí no protocolo de dor torácica, quem foi apresentar foi o segurança, o porteiro, a primeira pessoa que recebia o paciente na hora que ele entrava no hospital, na emergência. E o cara começou a falar do tempo pós-eletro. E o cara era segurança do hospital, entendeu? E aquilo foi fantástico, porque assim, ele não precisa ter conhecimento, gente, que maravilha. Que é um indicador, mas ele tem que entender qual que é o papel dele e a importância dele. Qual o impacto daquilo para o paciente, para a vida do paciente, né? Tem um outro exemplo que foi uma avaliação que eu estava acompanhando e a gente perguntou para um técnico de enfermagem qual era o problema ali. Ele falou, não, olha, nós tínhamos um problema muito sério, que era a broncoaspiração. Mas aí, nós fechamos aqui, agora eles mudaram o processo, a gente faz aí um checklist de tanto em tanto, à noite era um problema. Aí a gente conversou com o pessoal da noite, depois que fez isso, olha, melhorou, uma vez ou outra só acontece, é super difícil, mas a gente vê o que quebrou. Você entende que o cara não falou nada qualitês e ele conseguiu mostrar que ele tinha um problema e ele resolveu? É isso, essa é a grande dificuldade, a grande arte, né? Acho que alguém falou que a habilidade, né? A atitude, é isso, é uma arte, né? De você envolver a pessoa, que a pessoa não precisa saber esses nomes de qualitês aí, né? Ela precisa entender o que é e qual que é o papel dela para agregar valor ali. E isso é importante, né? Porque se a gente consegue fazer com que as pessoas entendam o seu papel desde do início ao final do processo, quanto a gente ganha de qualidade de serviço, de segurança do paciente, de entendimento e de comprometimento, né, das equipes quanto ao processo de gestão interna. Nossa, adorei esse exemplo aí, foi muito legal. E acaba que então, a gente... Você faz por fazer, né? Exatamente, então, você faz por fazer, né? Aí você nem acaba sabe, sendo... mas por que você faz isso? Ah, não sei, mandaram eu fazer. Acaba sendo tão automático, né? Porque a gente fica o tempo todo... E a gente, quando está na assistência, né, Dé? Acaba sendo... Não todo mundo, mas acaba tendo um processo mecanizado, né? De instituir papel e realizar aquilo que está dentro do papel. E trazendo a diferença de um personagem que faz a diferença e que entende que ele está ali, né? Para construir e para participar da assistência. Nossa, isso é muito legal mesmo. A Jaina está falando aqui o quanto foi interessante... E eu vi que tem relevância direta, né, nesse processo. É verdade, Jane, isso é muito, muito positivo. Eu acho que tem um ponto, aí eu queria, né, aproveitar esse momento para a gente discutir, assim, a gente falou de gestão, a gente falou de qualidade, a gente trouxe, na verdade, obviamente, sempre, isso tudo relacionado à segurança do paciente, mas eu já ouvi, tem algumas vezes, algumas pessoas me perguntam muito, essa relação dos processos de gestão de qualidade e segurança do paciente. Eu ouvi, inclusive, em algumas instituições que colocavam como se a segurança do paciente fosse um ponto focal e a qualidade ela fosse intrínseca em cada, digamos assim, cada unidade assistencial, por exemplo, né?
e não fazendo parte de um complexo que se integrasse, na verdade, com todas as situações assistenciais, com a segurança do paciente. Como é que a gente visualiza isso, Dea? Eu acho que tem alguns estudos e alguns momentos que eles, né, até, quer dizer, alguns estudos e momentos não, na verdade, algumas instituições que trazem isso de formas diferentes. Mas o que traz, o que se traz na prática hoje? E o que se trabalha muito na prática quanto qualidade, segurança do paciente e em que momento eles se encontram ou eles estão realmente trabalhando em conjunto? Eu vejo que é a mesma coisa, aquilo quando eu comecei, né? Eu acho que quando eu estou pensando num serviço de saúde, eu posso até pensar que eu quero ter um resultado financeiro X. Mas se eu lesar o meu paciente, eu vou perder. Seja ali naquele cuidado, seja na minha imagem, né? Então, assim, eu vou perder. Então, você ter a qualidade, ter a segurança, porque a qualidade é gestão, um não tem como estar sem o outro, né? Eu acho que quando você está fazendo um planejamento estratégico, você está olhando lá nos seus resultados financeiros, mas tem que olhar ali como que você vai dar a segurança. Acho que hoje, cada vez mais, a gente consegue evidenciar que os processos seguros dão maior resultado. Né? Hoje, a qualidade, quando eu falo qualidade, a parte de acreditação, é difícil você achar trabalhos que mostrem resultados financeiros. Mas você consegue ver muitos trabalhos que falam do quanto o processo de acreditação melhorou o resultado da assistência. Então, serviços que melhoraram, que colocaram lá acreditados, que conseguiram reduzir o número de infecção. Isso você consegue ver, instituições aí que você consegue ver o crescimento. Mas tem trabalhos que falam isso. Financeiramente, né, monetariamente, assim, o quanto eu investi de dinheiro e quanto que isso está me dando de retorno, quando se fosse fazer uma análise de investimento aí, de viabilidade, a gente não consegue. Mas no resultado da assistência, a gente consegue ver muito. E isso tem muitos trabalhos pelo mundo afora. Na Austrália tem muito trabalho, Japão, Estados Unidos. Então, você consegue ver que o processo de qualidade, ele está totalmente ligado com a segurança do paciente. E aí, eu tô falando, não estou falando... Lembra que a acreditação, para mim, é o resultado desse processo. Sim. Né? Então, Isso a qualidade está ligada à segurança. É verdade. E, na verdade, eu acho isso ótimo quando você fala sobre isso, porque ainda existem dúvidas, né? Muitos escritórios de qualidade em algumas instituições foram montadas no sentido de trabalhar qualidade. Mas como trabalhar qualidade se, né, você trouxe um ponto importante assim, se eu tenho, por exemplo, um evento adverso com o meu paciente, isso obviamente vai interferir, né, na qualidade do meu serviço, da minha assistência, e é fato, né? A Ana está falando aqui que a segurança e qualidade vão minimizar os danos sempre, e traz melhoria e muita qualidade de assistência quando a gente tem os processos bem definidos. Exatamente, Ana. Eu acho que trabalhar com planejamento... você falou, Dea, sobre a história do planejamento estratégico, né, da instituição, e isso eu acho que é um ponto importante, a gente fala muito sobre isso, né, em algumas palestras e orientações, que é trabalhar qual é a missão, entender qual é a missão, né, daquela instituição, quais são os seus valores, quais são qual é a sua visão, para que a gente realmente possa trabalhar isso nos processos relacionados à assistência. E hoje a gente discutiu, nessa semana até lá no hospital, a gente estava discutindo muito sobre a história do controle interno, né? Que ele vem trazendo um ponto importante dessa agregação. Entender que não é só o paciente, mas é o paciente, é o funcionário, é o trabalhador, é a comunidade, é o acompanhante, é o visitante, para que isso tudo faça parte dentro dos serviços relacionados a não só quem está na assistência, né? Mas também quem está na linha de apoio, como a gente falou aí, a engenharia clínica, enfim. Eu acho que são pontos bem estratégicos, né? A Jânia está aqui falando que acaba se tornando uma cultura, né, interna de cada instituição. É muito bacana quando você vê algumas instituições maduras que trazem o paciente, que traz a comunidade para fazer parte do planejamento estratégico, né? Então, eu sei que na Austrália, por exemplo, tem serviços de saúde que não vão adquirir um equipamento sem consultar a comunidade ali, quem realmente usa aquilo ali,
né? E hoje eu vejo no Brasil as instituições que estão crescendo aí, que estão sendo maduras, trazendo o paciente para próximo, né? Trazendo as partes interessadas para discutir aí onde essa instituição quer chegar. Porque se você não ouve para quem você está ali, você não consegue crescer. Então você precisa ouvir, né? Para saber ali onde você vai chegar. Importante, né? Envolvimento dos pacientes e acompanhantes. A gente criou lá no hospital o núcleo de segurança do paciente da gente, ele tem o envolvimento, inclusive, de um representante da comunidade. E isso traz e faz um diferencial muito grande, porque assim, lembra lá um pouquinho atrás, quando a gente iniciou nossa conversa, a gente falou muito sobre a implementação e necessidade de entender os valores e necessidades daquela instituição, né? E muitas vezes a gente está pensando, é um hospital de alta complexidade, que precisa ter ressonância magnética, que precisa ter a melhor tomografia do mundo, que precisa de ultrassom, mas a gente tem um outro hospital do outro lado que também tem as mesmas tecnologias e que eu posso implementar em outras coisas, na verdade, que fazem parte da melhoria daquele perfil institucional, né? E aí, trazer a comunidade para dentro desse processo, muitas vezes, faz com que a gente entenda o que está ao redor para implementar melhorias de qualidade, né, dos nossos serviços. E isso foi um ganho muito grande. Eu acho que traz aí um exemplo do que você trouxe, né, de algumas situações de envolvimento de outros profissionais e tal, trazendo também essa história da necessidade da gente entender a importância, né, do envolvimento da comunidade. Ele é representante, a gente fala que ele é representante do usuário, né? E ele traz, sim, a avaliação, inclusive ele conversa com os pacientes, dentro dos processos que a gente trabalha, né? Faz isso tudo fazer parte mesmo das melhorias do sistema, da cultura interna da instituição, né? E aí alguém falou aqui que, na verdade, muitas vezes as condições de trabalho não permitem a qualidade devido ao excesso, e é verdade, a gente sabe que algumas coisas estão dessa forma, Rosiane, mas precisam ser revistas, né, Dea? Sim, Quer falar sobre isso? A gente precisa rever, e aí, mas aí, novamente, né, por que essa instituição ela tá ali, o que ela quer, né? Quais são os valores dessa instituição? E aí, se você realmente não dá uma boa estrutura de trabalho, realmente é difícil, né? E a gente sabe, a gente estava falando agora de serviços públicos, a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, para algumas instituições que realmente não têm mais verba, né? Eu vejo aí as Santas Casas passando necessidade, porque faz quase 20 anos que estão com o mesmo os valores sendo pagos, né? Então, realmente é difícil. E aí acaba sendo um processo de rede, né? Porque a gente tem códigos de procedimentos que não foram atualizados, pagamentos muitas vezes que são, né, deficitários por conta disso, e a gente não consegue melhorar processos financeiros internos. A Márcia está falando aqui que segurança do paciente, do colaborador e de toda a planta, com certeza, né? A Jânia está falando que é legal envolver a comunidade. É muito bom, foi uma experiência muito boa. Eu vejo, assim, nesse meu pouquinhos anos aí, né? Que nem é tanto. Mas eu lembro de quando começou a se falar em cirurgia segura, né? Primeiro a gente falava lá de qualidade de indicadores. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar de riscos clínicos e não clínicos. Eu falava, gente, mas o que eles querem falar com isso? E as coisas vão evoluindo. Hoje você começa a ouvir muito mais falar de experiência do paciente, né? Agora já tem os escritórios de experiência do paciente, né? Então a gente começa já a olhar. É uma transformação, é um crescimento. Acho que aos poucos a gente vai crescendo. Mas o que eu sempre falo, o que eu acho que me angustia é o como nós estamos formando nossos profissionais de saúde. E aí, tanto tecnicamente quanto para o olhar para a segurança. Não sei se vai dar tempo, não vai dar mais tempo da gente falar disso, mas enfim, isso sempre foi uma grande angústia. Como que a gente está trabalhando com esses profissionais? O que eu estou fazendo para eles começarem a ter esse olhar, né? Desde a prática inicial, né, que você está falando. Botar uns mosquitinhos nessas universidades aí, nesses cursos técnicos, para ver se eles picam esse pessoal, para eles virem, já vão entrarem no mercado já com esse olhar da segurança do paciente, né? Porque... Eu até acho que houve uma evolução um pouco melhorada, né? Nossa, assim...
Mas ainda é necessário entender a real necessidade disso, né, Déia? Porque Sim, a gente vê que muitas vezes não é só o que a gente começou a falar aqui sobre envolvimento das equipes, mas é conhecimento, né, é dos profissionais, cultura, que é o que você está colocando. é a Cultura, cultura, é é a verdade. cultura. Esse é um tema que você me deu uma ideia muito boa aqui para o Mix, ó, gente. Quem sabe, né? Vamos conversar aqui sobre a história dos processos iniciais da educação em saúde nas instituições. Isso com certeza vai trazer muita, vai ser uma polêmica gostosa de se conversar e quem sabe, inclusive, trazer, né? Possibilidades de mostrar aí e virar, como é que chama? Mosquitinhos, para a gente Mosquitinhos, eu picar falo que a gente realmente é essas. picado pelo mosquitinho da qualidade, acabou. E a gente tem que jogar uns mosquitinhos aí nessas universidades, nessas escolas aí, para ver se a gente consegue trazer isso, né? A minha filha faz fisioterapia, acabou de entrar agora na faculdade, e aí uma das professoras dela, foi minha colega de escola, ela falou, a gente vai falar sobre gestão da qualidade, e eu vou chamar, claro que eu vou chamar a Karina e tal, e aí eu fui falar para 30, acho que 32 estudantes de fisioterapia do primeiro semestre. Isso foi muito positivo, assim, até para que a gente conseguisse entender e falar a linguagem deles, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre indicadores, sobre potencializadores, sobre contratualização, sobre segurança, mas o que é isso, né? O que é gestão? E eu acho que é isso que a gente precisa de uns momentos desses para É. entender um pouco, né, a entrada em relação a isso. A Rose está falando aqui, Dea, que exato, fala-se muito da segurança do paciente, não dos colaboradores, né? E é importante cuidar de quem cuida, com certeza. Eu acho que hoje, na verdade, Rosiane, né, Dea, não sei se você concorda, tem se falado muito sim, né? Ainda tem um viés muito direcional para a segurança do paciente, mas também eu acho que esse ano, 2020 e 2021, a gente trouxe muito foco para as questões É. relacionadas ao trabalhador. Aí eu queria aproveitar já, passando a bola para você, né? Mais uns 5 minutinhos que a gente tem ainda, só para colocar na temporalidade, né? Trazendo a pandemia, porque a gente não pode deixar de falar, como isso é possível dentro da segurança do paciente, qualidade dos serviços de saúde com o colaborador. O que você viu nessa montante que a gente está passando aí agora? Na segurança do colaborador e do paciente E do nessa paciente pandemia, da pandemia, né? eu acho que eu vejo as instituições olhando mais, sabia? Mais, Tive eu essa vejo as impressão também. coisas olhando mais para o profissional. Eu acho que a sociedade como um todo. Eu não sei se vocês perceberam, mas desde o ano passado, a partir do ano passado, eu nunca tinha ouvido falar na televisão que era o dia do enfermeiro, da enfermagem, semana. Perfeito. Eu nunca tinha ouvido falar, né? E ano passado, a OMS ter trazido aí a questão da segurança do colaborador no Dia Mundial da Segurança do Paciente, acho que fala muito, né? Fala muito isso, porque exatamente, né? O cuidar de quem cuida, né? Mas eu vejo as instituições, eu vejo as instituições mais sensíveis. Eu acho que todo mundo na área da saúde ficou muito mais sensível. Então eu vejo aquelas ações de tanto do colaborador para aquele paciente tão vulnerável sozinho ali, né? Dos colegas, eles entre eles, aquelas trocas, o reconhecimento da instituição, dentro de cada limitação de cada instituição, da cultura de cada instituição, do tamanho de cada instituição, mas eu vejo muito, eu vejo muito. Eu estava numa instituição agora, antes de vir para cá, remotamente, mas uma instituição que foi aí no Brasil referência. E, gente, eles fizeram, são tantas ações e tantas coisas, tanto para o paciente, pensando na segurança, quanto para o colaborador, que, assim, a pandemia trouxe muita tristeza, mas nós temos que ver o lado bom também, né? O quanto que nós ganhamos. E eu acho que essa parte nós ganhamos sim. É um caminho que a gente não pode perder, não. É verdade, né? A gente precisa, inclusive, aproveitar o momento de valorização, já que a gente está falando tanto, Exatamente. né? De valorização, não só das questões financeiras, é fato que é Sim, importante, e aí vem algumas polêmicas que não vem ao caso, mas eu acho que é entender o que somos quanto profissionais de saúde, o que a enfermagem representa, né, dentro da categoria,
o que temos quanto valorização, quanto podemos nos empoderar, né? Para que a gente possa cada vez mais crescer ainda aquela instituição de saúde e crescer como é que chama? Aproveitar esse momento para aparecer ainda mais quanto profissional dentro daquilo que você tem, conhecimento, habilidades, né, Dé? Acho que isso é muito É isso aí. importante. É isso aí. Gente, estamos no final do nosso mix de ideias com café, com Andréa Quaglio, enfermeira. Foi muito gostoso, Dé, esse momento com você. Muito Obrigada pelo obrigada por esse convite. momento, né, da gente discutir um pouco sobre qualidade, colocando a sua experiência aí pra gente, trazendo um pouquinho. Esse vídeo vai ficar gravado lá no IGTV, né, na gestão de qualidade. Eu passo para você, depois pra você gravar lá no seu também. Mas muito obrigada, deixo com você aí as palavras finais. Obrigadão mesmo, adorei, amiga. Eu que agradeço, eu que agradeço. Espero que todo mundo consiga, todos nós profissionais da área da saúde, consiga trazer a segurança do paciente aí para o dia a dia, né? E é o que a gente quer, porque um dia nós seremos pacientes, então precisamos disseminar isso. Falo sempre isso, né? Um dia nós estamos aqui hoje, amanhã poderemos ser, e eu quero ser muito bem cuidada, com qualidade, né? E com certeza com Exatamente. conhecimento. Obrigada, viu, amiga? Um Eu que beijo, boa agradeço. noite a todos. Beijo, Beijo, tchau, obrigada. tchau. Tchau.